Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai iniciar o nosso estudo sobre MRP, que é, o planejamento das necessidades de materiais, tá bom? Vamos então para o vídeo. Com a Revolução Industrial, devido àqueles sistemas de produção em larga escala, em que a gente tinha uma produção com alto volume e pequena variedade, os estoques se tornaram cada vez mais volumosos em quantidade de produtos acabados. Então a gente teve, um aumento do volume desses produtos acabados. E além, desse aumento de volume de produtos acabados, a gente teve também o aumento de volumes dos materiais em processo, que são aqueles que estão ali sendo montados, fabricados, das peças de componentes e de matérias-primas, que alguns estão sendo fabricados e outros, a matéria-prima, por exemplo, foi comprado. Então a gente teve, com o aumento do volume, se você tem um maior volume de produtos acabados, você além de ter um maior estoque de produtos acabados, você também vai ter um maior estoque dos itens em processo, que estão dentro da fábrica para fabricar, para montar, para produzir esses produtos acabados. E olha, se você está produzindo mais, você também está precisando comprar mais matéria-prima, mais componentes dos seus fornecedores. Então tudo isso gera um estoque muito, muito maior do que quando a gente compara com uma produção que tem um volume muito menor, Mas foi a partir da terceira Revolução Industrial, então só ali a partir de meado da década de 60, 50, 60, conhecida como a Revolução da Informação, com a introdução dos computadores e dos sistemas de informação dentro das fábricas, que a tecnologia atingiu um patamar suficiente para criar ferramentas para a gestão de materiais eficiente. Então, até então, essa lista de materiais, ou cálculo das necessidades de materiais, era algo ainda muito manual, muito feito à mão, Só que com a evolução da informática, desses meios, dessas ferramentas da informação, a gente pôde ter tecnologia para criar programas e sistemas que pudessem fazer isso automaticamente para a gente. Então aquele gerenciamento de materiais que outrora era feito de forma manual, passou a ser feito de forma automática por um sistema. E esse modelo, esse sistema que surgiu nesse momento, lá na década de 60, é o que a gente chamou de MRP. Então o MRP é o planejamento das necessidades de materiais. Então ele objetivamente falando, de maneira bem simplificada, ele é um modelo de controle de estoques. Uma vez que, o que o MRP faz? Ele calcula as necessidades de materiais. Se eu tenho lá meu produto acabado, eu preciso fabricar 100 unidades do produto acabado. Ok. E aí esse produto acabado, ele depende, para cada produto acabado, eu preciso de 4 unidades do item C. Eu vou fabricar 100. E para cada uma eu preciso de 4 unidades do item C. Então quantas unidades eu vou precisar do item C? 4 vezes 100, vou precisar de 400 unidades. O MRP calcula isso. O MRP ele vai te gerar, olha, tem uma necessidade, então, para que a gente fabrique essas 100 unidades desse produto, existe uma necessidade de que a gente tenha 400 unidades desse item C. E aí é lógico que ele é uma ferramenta de controle de estoque. Então o que ele vai perceber? O sistema ele vai observar o que a gente já tem em estoque. Então suponha que a gente já tenha 60 unidades em estoque. Então a gente não precisa das 400 unidades, a gente vai precisar de 400 menos 60, de 340 unidades desse item C. Então por isso ele é uma ferramenta que é baseada nesse princípio de controle de estoque. Uma vez que ele observa o que precisa, o que a gente tem. Fazendo essa diferença, a gente vai ter a quantidade que a gente precisa comprar para os itens que são comprados, fabricar para os itens que são fabricados e montar para os itens que são montados. Então essas necessidades de materiais que são a saída desse MRP. Tá? O surgimento desse MRP, nesse método de cálculo das necessidades de materiais, está intimamente ligado a essa comercialização dos primeiros computadores, que ocorreu durante a década de 60. E aí você teve uma difusão, você difundiu o uso de softwares, de programas de computador, para
esses trabalhos que antes eram feitos manualmente. O MRP foi criado nos anos 60, em seguida difundido pela Sociedade Americana de Controle de Produção e Inventário e pela empresa Oliver White. O MRP foi criado com o objetivo de aproveitar a capacidade de armazenamento e processamento de dados desses sistemas computacionais da época, né? Então, os dados sobre, por exemplo, contendo informações sobre a demanda, informações sobre a produção, informações sobre o estoque. Então, sobre a demanda é previsão de demanda e os pedidos que já foram confirmados, né? Os pedidos firmes. Da produção, sobre as necessidades de produção. De estoques, sobre a quantidade que a gente tem em estoque de cada item. E a estrutura do produto é justamente para a gente saber qual é a composição desse produto acabado. Então, nesse exemplo, a gente falou, eu preciso de 4 unidades do item C para cada unidade de produto acabado. Essa informação aparece no que a gente chama de estrutura do produto. Ou lista de materiais, a gente pode pensar na estrutura do produto e na lista de materiais como sendo uma única entidade, né? Que diz pra gente quais são os componentes que fazem parte desse produto. E aí, aproveitando essa capacidade de armazenamento e processamento de dados desses sistemas computacionais para executar essas funções que nós sabemos que são funções da programação da produção, auxiliando assim a determinação das necessidades de materiais nas organizações. Então a gente consegue com o MRP, como a gente já falou, calcular as necessidades desses materiais que são comprados, fabricados ou montados, tendo como base, tendo como informação inicial a quantidade de produtos acabados. Então, já pensando na lógica do MRP, o que a gente observa? Que ele vai receber a informação sobre as quantidades de produtos acabados em cada período. Essa informação está disponível no MPS, está disponível no Plano Mestre de Produção. Então a gente aprendeu, lá na etapa de planejamento mestre da produção, a gente conseguiu calcular qual é a quantidade de produtos acabados que precisa ter disponível em cada período. Para quê? Para atender a previsão de demanda e os pedidos firmes. A gente aprendeu a fazer isso. Então a gente tem lá. Lembrando, que o MPS ele informa lá para o setor de vendas o que a gente tem disponível para prometer, e ele disponibiliza para o setor da produção a quantidade que precisa ser produzida em cada período. E é essa quantidade de produtos finais, de produtos acabados, que é a principal entrada do MRP, que vai gerar para ele quais são as necessidades brutas que eu tenho desse produto. E aí, a partir dessas necessidades brutas, e conhecendo quais são os componentes que fazem parte desse produto, a gente vai saber quais são as necessidades de cada um desses componentes, que a gente está chamando aqui de materiais, genericamente de materiais. Então esse é o princípio, a lógica do MRP. É importante observar que o MRP foi originalmente criado para servir como uma evolução do que a gente chama de lista de materiais. É bastante comum ter questões de concurso sobre esse assunto, sobre esse cálculo é o planejamento de materiais, o plano de materiais, que é basicamente esse exemplo que eu dei. Eu preciso produzir 100 unidades de produtos acabados. O item C, eu preciso de 4 unidades do item C para cada produto acabado. Então, quais são as necessidades de item C? 100 vezes 4, 400. Imagina que tem o item J, e o item J a gente precisa de 6 unidades do item J para cada unidade do produto final, desse produto acabado. Então, 100 vezes 6, eu vou precisar de 600 unidades do item J. Então, era para isso inicialmente que foi criado o MRP, para servir como um cálculo de uma lista de materiais. Só que, com a evolução, a gente conseguiu não só saber quais são as necessidades, ou seja, saber o que a gente precisa e quanto de cada um desse material a gente precisa, mas também a gente passou a saber quando que a gente precisa. Então a gente passou a usar o MRP também para fazer o que a gente chama de escalonamento no tempo. Olha, quanto tempo que eu levo para produzir esse item C? Então imagina que o item C ele tem que estar disponível na semana 14. Esse item C tem que estar disponível na semana 14. Imagina que a gente leve 2 semanas para produzir o item C.
Então, quando que a gente vai começar a produzir esse item C, essas 400 unidades do item C? A gente vai ter que começar a produzir na semana 12. Para quê? Para que ele esteja disponível 2 semanas depois, na semana 14, que é a data, né, essa data hipotética, que ele precisa estar disponível lá para a fabricação do produto acabado, né, desse produto final. Então, o MRP depois, né, com a evolução da computação, ele passou não apenas a gerar essa lista de materiais, mas também a nos fornecer a informação do quando esses itens, né, esses materiais são necessários para que a gente consiga cumprir o nosso acordo, né, o nosso plano de produção, que, né, que vai estar atendendo, né, o MPS, que são as necessidades lá para o setor de vendas, né, para atender os pedidos firmes e a previsão de demanda. Então, né, é importante observar, o MRP foi originalmente criado para servir como uma evolução da lista de materiais, que é chamada de BOM, né, que é o Bill of Materials, em computador, que contém os produtos que estão em estoque e os produtos que serão comprados. Os planejamentos das necessidades materiais surgem da exigência do mercado em conhecer qual é a real quantidade de produtos acabados que são entregues ao consumidor. Então, se a gente tem todos os componentes daquele produto nas quantidades necessárias para produzir aquela quantidade de produto acabado, então, de certa forma, a gente está garantindo que o produto, a gente vai conseguir ter essa quantidade de produtos acabados que a gente precisa. Então, considere o seguinte exemplo. Uma empresa de pneus, ao conhecer a quantidade de carros, que é o seu produto acabado, que devem ser montados e entregues, em suas respectivas datas de entrega, poderá planejar as quantidades de cada material, de cada componente desse carro, como, por exemplo, os pneus, que serão necessários, né, em cada momento de produção. Ou seja, definir com precisão as quantidades, que é o quanto, né, e as datas, que é o quando, né, as datas de entrega desses produtos e dos materiais que fazem parte da sua composição, né, que são necessários para a sua produção. Naturalmente, as empresas lidam com diversos tipos de produtos, então ela oferece uma variedade extensa de produtos, né, de mix de produtos, os quais requerem um grande número, né, uma variedade de materiais, matérias-primas, peças, componentes, evidenciando assim, e é isso que torna fundamental o uso, né, de um sistema que consiga processar esse volume gigantesco de informação. Então, ora, uma vez que a gente tem um volume grande de produtos, esses produtos eles são disponibilizados, né, em uma grande variedade, então a gente tem vários tipos de produtos, e eles são compostos de um grande volume de componentes, a gente passa a ter uma situação em que a gente tem uma variedade gigantesca de componentes, em que cada um deles mantém uma quantidade grande também. Significa que, se a gente não tivesse um sistema desse, que fosse capaz de calcular para a gente automaticamente as necessidades materiais, a gente teria que fazer isso manualmente, o que nos obrigaria a trabalhar com estoques de segurança, né, muito maiores. Por quê? Olha, se a gente não calculou a necessidade real daqueles componentes, então a gente não tem certeza. Ou seja, a incerteza sobre as necessidades daquele material é grande. E para que serve estoque de segurança? Vamos lembrar, estoque de segurança serve para a gente conseguir minimizar os impactos dessa incerteza. Por que a gente mantém estoque de segurança de produtos acabados? Por causa da incerteza sobre a demanda. Então, como a demanda é incerta, né, se a gente está considerando que essa demanda é incerta, isso nos obriga a manter estoques de segurança de produtos acabados. Para quê? Para que a gente tenha o produto no caso de num eventual aumento dessa procura por esse produto, certo? Dentro da produção é a mesma coisa. Se a gente tem uma incerteza sobre o que cada processo ali dentro da produção vai necessitar em termos de materiais, isso vai fazer com que a gente aumente o estoque de segurança. Agora, quando a gente faz uso do MRP, que calcula com bastante precisão essas necessidades de materiais, isso vai reduzir as incertezas, consequentemente vai permitir que a gente trabalhe com estoques de segurança menores. E estoque é custo, né? Então, reduzindo o estoque de segurança,
a gente está reduzindo o custo de produção, né? O custo total dessa produção. Tá? Nesse aspecto, um sistema MRP permite que as empresas calculem, baseadas nesses pedidos, né, a serem entregues, tanto os que já foram confirmados, quanto os previstos, né, a previsão de vendas pela área de vendas, ela consiga calcular a quantidade necessária de cada material e também o momento, né, em que eles vão ser necessários, lá do fluxo de fabricação, que esses materiais devem estar disponíveis. Então, não adianta, né, a gente calcular, eu preciso fabricar 100, então eu vou precisar comprar ou produzir, né, 400 unidades lá do item C. Tá, mas quando que eu vou fabricar essas 100? Eu vou fabricar tudo no mesmo dia? Ou eu vou fabricar, vamos supor que eu fabrique 50 hoje e 50 depois de amanhã. Então eu não preciso dos 400 itens C hoje. Eu posso ter ele 200 hoje, né, e 200 depois de amanhã. Aqui eu estou usando o período diário, né, mas supondo que seja período semanal. Então, nessa semana e daqui a 3 semanas. Você imagina a gente manter, então, 200 unidades do item C em estoque por 2 semanas para atender, né, essa necessidade só 2 semanas depois. Então, isso te gera um custo de estoque. Se você sabe que você vai precisar só daqui a 2 semanas, a tendência é que você, então, disponibilize esses itens só daqui a 2 semanas. Para quê? Para reduzir o custo de estoque. E isso só é possível de obter uma vez que nós temos um sistema que é capaz de calcular essas necessidades. Calcular o que são esses diferentes itens, quanto, que é a quantidade de cada um, e quando, que é o momento que eles precisam estar disponíveis. É essencial para um sistema de PCP, né, de planejamento e controle da produção, a busca de uma solução que equilibre custo-benefício, a qual é resultante do planejamento da quantidade de materiais disponíveis ao sistema de produção. Então, por um lado, qual é o grande problema quando a gente trabalha, por exemplo, com estoques pequenos? Se a gente tem uma incerteza grande, à medida que a gente diminui esses estoques, isso vai gerar, né, vai aumentar a probabilidade de faltar materiais. Então, faltando materiais, por exemplo, a uma dessas etapas do processo produtivo, vai fazer com que ele fique parado. E aí, se ele está parado, ele não está produzindo, você está perdendo aquele tempo, que está te gerando um custo e também está fazendo com que você atrase, né? Ou seja, você não cumpra o seu plano. Porque quando você planejou, você não considerou que teria esse atraso, né? Que teria essa falta de material. Então, se você trabalhar com estoques muito pequenos, isso pode acarretar a falta de materiais e, né, os insumos de produção, gerando problemas de não atendimento à demanda. Consequentemente, se você não cumpre o plano, você não disponibiliza aquela quantidade de produtos acabados para o setor de vendas que tinha prometido entregar um determinado produto naquela data. Ou seja, você vai atrasar a entrega de alguns pedidos. Então essa é a consequência quando você trabalha com estoques muito pequenos. Por outro lado, se você elevar os estoques, você vai garantir que você atenda a demanda. Ou seja, você vai reduzir o custo do não atendimento da demanda. Mas, por outro lado, né, você vai estar aumentando o custo com a manutenção dos estoques. Então é preciso, né, nesse ponto, encontrar um equilíbrio, né, de quantidade de itens de estoque, né, ou essa, já pensando em estoque de segurança, né, que é o que a gente está falando aqui, a gente tem que pensar nesse estoque de segurança de maneira a encontrar esse ponto ótimo, esse ponto mínimo, que minimiza a soma do custo com a falta de material e o custo com o estoque. Então essa é a quantidade ótima que faz parte desse estoque de segurança, tá? Agora, de toda forma, quando a gente usa o MRP, uma vez que a gente está aumentando a certeza sobre as necessidades de materiais, pelo menos, né, as necessidades desses materiais que fazem parte, né, que são materiais que são calculados a partir do produto acabado. Por quê? Vamos lá. Quando a gente calculou, a gente falou de estoque de segurança e calculou essas necessidades de produtos acabados, a gente viu que, no caso do estoque de segurança para produtos acabados, a gente tem uma incerteza que é a demanda. Então, uma vez que a gente calcula sobre a previsão de demanda, que é uma variável probabilística, ela está sujeita a erros, e esses erros vão gerar essas incertezas.
Então, para o produto acabado, o MRP, né, essa redução do estoque usando MRP, vai ter pouca influência. Agora, o MRP ele é útil onde? Para os estoques lá que são gerados dentro da fábrica. Os estoques na entrada, né, de matérias-primas e componentes comprados, e os estoques de itens em processamento, né, que são aqueles estoques intermediários. Então, esses estoques, eles podem ser reduzidos com o MRP. Por quê? Porque o MRP reduz a incerteza. Ele aumenta a certeza sobre as necessidades materiais. E isso faz com que a gente consiga reduzir os estoques sem gerar problemas de não atendimento à demanda. Então, o uso do MRP ele vem justamente para deslocar esse ponto ótimo, para trazer esse ponto ótimo para um valor muito menor de estoque. Então, esse é o princípio, esse é o objetivo do MRP nessa lógica da gestão de estoque. Nesse ponto, o sistema MRP realiza o planejamento das necessidades materiais através da integração entre o planejamento da produção e estoque. Assim, o sistema MRP é um sistema de informações integrado, né, que ele integra a área de produção à área de estoque, criando, né, uma única entidade, que é a produção e estoque, desenvolvido para auxiliar a empresa nas administrações do estoque e na programação de pedidos de reposição. Então a gente consegue, com isso, né, a partir do MRP, auxiliar o setor de estoque que, uma vez que ele tem conhecimento de quanto que foi produzido, ele vai saber, ele vai poder atualizar a informação que ele tem em estoque, né? Dessa forma, o sistema MRP é um sistema de informação integrado, porque ele recebe dados, né, e gera informações, que permite equacionar o cálculo das necessidades materiais para a produção dos diferentes produtos, os quais são fabricados a partir de um grande número de materiais, peças, componentes, matérias-primas, tendo como consequência a redução dos níveis de estoque. Então a gente sabe que, né, como a gente falou, uma vez que a gente aumentou a certeza sobre o que a gente precisa em cada momento, a gente vai reduzir então o estoque de segurança, consequentemente reduz os custos de estoque. Programando, né, a disponibilização de materiais para ocorrerem exatamente no momento, quando planejada. Com a redução do estoque, a gente eleva a capacidade de produção, que aumenta os lucros e eleva a capacidade de investimentos da empresa. Então, uma vez que a gente tem um estoque menor, a gente tem uma capacidade de produção maior, a gente vai aumentar a margem de ganho da empresa e, consequentemente, a gente tem menos dinheiro investido em estoque e maior margem de ganho, a gente vai ter uma capacidade de investimento maior. E isso, naturalmente, vai tornar a empresa muito mais competitiva. Tá bom? Então, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!